Fala galera, boa noite. Aqui é o Alan Cavalcante falando diretamente do canal Propulsão Motor e venho aqui falar um pouco sobre o Grande Prêmio realizado na Hungria nesse final de semana, nos dias 1, 2 e 3, lá em Budapeste, na capital húngara, onde o vencedor foi Lando Norris e a sua McLaren, seguido por Oscar Piastri. George Russell da Mercedes ficou em terceiro lugar no pódio, Charles Leclerc em quarto com sua Ferrari claudicante. Tivemos também outros resultados muito interessantes sobre a nível de desempenho. Fernando Alonso chegou em quinto lugar com sua Aston Martin, em sexto lugar Gabriel Bortoleto, grande resultado brasileiro, com o Lance Stroll em sétimo, mostrando que a Aston Martin se encaixou bem no circuito húngaro. Em oitavo nós tivemos Leon Lawson, para surpresa de muitos, né? Até então ninguém esperava que ele fosse conseguir um resultado como esse, seguido de Max Verstappen, a grande estrela da Red Bull. Não conseguiu ter um bom desempenho nesse final de semana, mas não desistiu ainda de pelo menos lutar pelo terceiro lugar do campeonato de pilotos. Em último lugar, dentre aqueles que pontuam, ficou o Kimi Antonelli, que marcou um pontinho pela Mercedes e vem enfrentando dificuldades na adaptação do seu estilo de pilotagem com o carro da Mercedes. Fora isso, tem algumas coisas que eu gostaria de falar também, a nível de projeção do que pode ser que aconteça nos próximos meses, né? Após a pausa, né, de mês de temporada. Muito bem. Falando um pouquinho sobre a projeção da McLaren, ela que teve um começo de ano muito bom, certamente vai ser campeã de construtores desse ano na Fórmula 1. A questão é em que GP que isso pode acontecer. A princípio, temos 24 etapas na temporada, já finalizamos a 14ª, se não me engano. Acredito que entre os GPs dos Estados Unidos e México, acredito que essa questão já tenha sido quitada, né? Porque o desempenho da equipe é muito bom, eles sempre estão brigando por uma dobradinha, primeiro, segundo ou terceiro lugar ali no pódio. Então, muitos pontos vêm sendo angariados durante as etapas, né? Então, muito provavelmente, e eles sofrem de pouquíssimas falhas mecânicas, sempre atuam com estratégias muito boas, muito bem desenvolvidas ali por André Stella, Tom Stallard, enfim. A equipe inglesa vem sendo muito competente no gerenciamento de estratégias e no desenvolvimento do seu carro. Então, muito provavelmente, eles vão ser campeão antes da temporada acabar. Em relação aos seus pilotos, é importante dizer que existe muito do aspecto mental de ambos os pilotos, né? Tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri. Piastri, que é conhecido como o novo Homem de Gelo, né? Talvez tenha alguma referência do clássico Kimi Raikkonen do passado, mas ele se mostra um piloto muito centrado naquilo que ele se propõe a fazer, enquanto que no Lando Norris algumas vezes ele oscila, né? E às vezes pode trazer algumas performances um pouco abaixo do esperado, como por exemplo aconteceu no GP do Canadá, né? Onde os dois se envolveram em um acidente. Graças a Deus ninguém se machucou, mas Lando Norris acabou que não pontuou naquele GP. Mas, etapa a etapa, corrida a corrida, eles vão construindo um caminho de muito sucesso para a McLaren, e é isso que eu imagino que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas etapas. Em relação à Mercedes, ela tem um sabor agridoce, no sentido de a nível de resultado, porque se teve um bom desempenho com George Russell, não pode se dizer exatamente a mesma coisa sobre Kimi Antonelli, que marcou apenas um pontinho e teve muita dificuldade ao longo do final de semana, né? A Mercedes também tem encontrado dificuldades no desenvolvimento do seu carro ao longo da temporada, com alguns highlights, mas com bons momentos, né? Em momentos esporádicos da temporada. É capaz que eles consigam ali ser vice-campeões à medida que eles consigam encontrar maior constância nos pontos, né? Confiabilidade, ela se mostra mais presente dentre aquelas equipes que vislumbram ali o vice-campeonato, e a Mercedes tem uma posição muito forte nesse sentido. A Ferrari, Ferrari claudicante, né? Ela oscila em performances com alguns brilhos, mas muito poucos. Tem passado boa parte da temporada de maneira apagada.
no sentido de vitórias, performances que possam se equiparar com as principais rivais pelo campeonato, né? A expectativa era outra, né? Lewis Hamilton é um piloto 7 vezes campeão do mundo, tecnicamente não há o que se falar sobre ele, mas dentro de toda a expectativa criada ao final da temporada passada, onde eles brigaram de fato pelo campeonato de construtores, o ano de 2025 não vem sendo bem o que eles esperavam. A performance vem um pouco abaixo, tem algumas questões internas que ainda precisam ser resolvidas. Hamilton também, a princípio, não está em total sinergia, né, com a equipe italiana, apesar de ter mostrado bons momentos, como disse anteriormente. A perspectiva é que pós-pausa, né, eles se encontrem numa posição melhor, porque, sinceramente, eu acredito que a competência dos pilotos que possuem, com toda a estrutura que a equipe de Maranello fornece, dificilmente eles vão ter resultados muito abaixo por muito tempo. Logo, logo eles devem encontrar um caminho para poder voltar a ter maior competitividade na temporada, né? Brigar mais por pódios, por mais pódio com mais consistência e frequência, que no final das contas é isso que traz mais desempenho na tabela de construtores e também de pilotos, certo? Muito bem, continuando aqui a análise de equipes e pilotos para a para a segunda parte, né, da temporada de 2025 da Fórmula 1. A Aston Martin, né, a Aston Martin é a equipe britânica que ela teve muito sucesso, né, no acerto escolhido para os seus carros, né, o AMR 25 de Fernando Alonso e Lance Stroll. Desde os primeiros treinos livres, eles encontraram um acerto muito bom que permitiu a eles brigar pelas posições da ponta da tabela, né? Da ponta de cima, importante dizer. Sempre ficando ali em P2, por vezes P2, às vezes P5, P3, P7. Então, assim, eles se mostraram muito competitivos nesse final de semana, em especial com o bicampeão Fernando Alonso, né, conseguindo mais resultados mais expressivos, e isso se refletiu durante a prova, né? Alonso, que chegou em quinto lugar, somou 10 pontos para o campeonato de pilotos, né, no caso dele, e somou, em paralelo a isso, angariou mais 10 pontos para a equipe Aston Martin, né? Que teve também Lance Stroll chegando numa boa posição, em sétimo lugar, veio acompanhando de muito perto Fernando Alonso, né, nos resultados tanto de tomada de tempo quanto de resultado final, né, de GP. Os dois estão ali empatados com 26 pontos na tabela de pilotos, né, uma vez que o Lance Stroll estava até um pouco mais à frente, há poucas semanas atrás, e é impressionante o desenvolvimento que eles vêm encontrando, né? Já passam na casa dos 50 pontos, já começam a olhar a uma distância mais próxima em relação ao Williams, que já passa dos 70 pontos, né? E teve muitos resultados ao longo da temporada. Resultados melhores ao longo da temporada do que a Aston Martin. Mas enfim, demonstrando uma consistência, né? E trazendo aí um certo ar de, quem sabe, no próximo ano eles não possam ter um carro que possa brilhar mais à frente, né? Como foi no ano de 2023, onde o Alonso conseguiu 8 pódios na primeira parte da temporada. Então, vamos ver aí o que a equipe britânica de Lawrence Stroll, né, vem, vem buscando, né? Quem sabe aí mais pra frente o Alonso, que sonha com seu tricampeonato, não possa ficar um pouco mais animado com isso. A Sauber, Gabriel Bortoleto. Que carreira, hein? Que corrida. Sinceramente, melhor resultado do brasileiro nesse ano, de estreia na Fórmula 1. Chegou num sólido sexto lugar, marcou 8 pontos, né? Somando aí 8 pontos para Sauber, que até algumas semanas atrás teve o inédito pódio de Nico Hülkenberg, né, depois de muitos anos, vem mostrando assim uma fase crescente, né, de desempenho e resultados efetivos para a equipe que no futuro se tornará a Audi, dentro aí de alguns meses. Um resultado muito bom para o piloto, que vem desenvolvendo seu estilo de pilotagem,
de maneira muito inteligente e rápido. Ele que no começo da temporada vinha sofrendo um pouco com a adaptação, né? Sair do Fórmula 2 e para Fórmula 1, são potências diferentes, mas ele vem apresentando uma constância muito boa para um rookie, né? Para um debutante. A tendência é que cada vez mais ele fique mais confortável com o seu estilo de pilotagem e com o carro e cada vez mais esteja brigando por posições de pontos, né? Quem sabe ali mais à frente, né? Acho que talvez um pódio, o Hülkenberg já mostrou que o pódio não é impossível, né? No GP da Inglaterra ele conquistou o seu primeiro, tanto da Sauber na temporada quanto do próprio Hülkenberg em sua carreira. Então, uma vez que o Hülkenberg não, perdão, uma vez que o Bortoleto conseguir encontrar ali encaixar o seu ritmo de corrida com aquilo que o carro lhe permite fazer e potencializar isso, coisas coisas não, resultados muito interessantes podem surgir dessa parceria, que no futuro será a Audi, né? Vale lembrar também. Racing Bulls. O Racing Bulls, né, teve como melhor resultado o Leon Lawson. Leon Lawson que marcou ali seu 8º lugar, né, na prova. Ele que vem numa fase complicada, né? O grupo Red Bull vem passando por muitas... por alguns desmoronamentos, né, em cargos-chave dentro da equipe nos últimos meses. Saiu Adrian Newey, saiu recentemente Christian Horner, após praticamente 2 décadas, né, de serviços prestados à equipe austríaca. Leon Lawson conseguiu marcar alguns pontinhos. O carro ele se apresenta minimamente competitivo, trouxe algumas melhoras substanciais no GP. Ele se demonstra um piloto competitivo, ele dificilmente cede algum espaço na pista, ele é um piloto muito duro, ele é de difícil batalha, mas que quando o carro e a pista conseguem ter uma boa sinergia, eu acredito que o Leon Lawson seja aquele piloto capaz que possa gerar algum entretenimento na pista, né? Rádios um pouco, talvez, não raivosos, mas um pouco mais ríspidos, talvez. E na pista, a nível de resultado, sempre provoca boas batalhas, né? Fica aí a ressalva aos seus pontos marcados pela Racing Bulls. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de dar os parabéns ao Rafa Câmara, né, o brasileiro de Pernambuco, que conseguiu seu campeonato, venceu seu campeonato nesse último final de semana pela Fórmula 3, né? Um resultado muito importante para sua carreira. Também ressalta o bom momento vivido pelo automobilismo brasileiro a nível mundial, internacional, e acredito que ele deva chamar a atenção das grandes equipes, uma vez que o mesmo faz parte da academia da Ferrari, né? Então, assim, ele já está sob os holofotes de uma grande equipe, já faz parte, né, da academia de uma grande equipe. Mas isso não quer dizer que outras fabricantes também não estejam vendo o seu trabalho. Então, é bem capaz que no futuro possam ter um pouco mais de interesse por parte de outras montadoras a fim de seus serviços. Então, eu quero deixar meus parabéns ao Rafa Câmara pelo campeonato conquistado no seu ano de debutante, né, na categoria. E aqui fica já a mensagem positiva para esse brasileiro que vem buscando construir sua carreira, assim como tantos outros, e que vem tendo sucesso nessa empreitada. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e assistiram esse pequeno vídeo, né, do canal que vem começando por aqui. É um projeto muito pessoal que há muito tempo gostaria de fazer, mas até então não tive tempo ou talvez a coragem de colocar minha carinha aqui na tela das redes sociais para poder estar divulgando um pouco, para compartilhar um pouco, né, esse meu grande interesse que eu tenho na Fórmula 1 em especial e também em outras categorias do automobilismo.
tá certo? Quero deixar um abraço a todos, tenham uma ótima noite, um dia, tarde, e nos vemos na próxima. Até mais.